Bem-vindos ao 4º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, CIBOGU. O trabalho apresentado foi inscrito na categoria de artigo completo. Meu nome é Mariana Patti Gilger Primos e eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de Bauru. Esse trabalho ele faz parte da pesquisa em andamento, denominada Os Hortos de Avaré, título provisório, sob orientação da professora doutora Marta Enokibara. O nome deste trabalho é Mapeamento e Estado de Conservação dos Remanescentes Arquitetônicos da época da ferrovia Sorocabana na Estação Ecológica de Avaré e no bairro rural de Andrade Silva. O antigo perímetro do município de Avaré incluía os atuais municípios de Itatinga, Cerqueira César e Arandu. A estrada de ferro Sorocabana chegou nessa região no final do século XIX. Sendo a estação ferroviária de Andrade Silva, de 1895, a primeira a ser implantada pela companhia no município de Avaré. Após a sua inauguração, instala-se um povoado de mesmo nome e posteriormente a Capela Bom Senhor Jesus. Com a demanda cada vez mais alta de madeira para abastecimento das locomotivas a vapor, além da confecção de postes e dormente, a companhia implantou hortos florestais anexos aos seus trilhos. No ano de 1938, quando a companhia já era de posse do governo, ela adquiriu 700 alqueires de terras da Fazenda das Pedras para a formação do Horto Florestal de Andrade Silva. Em 1939, foram plantados eucaliptos de 2 espécies para o abastecimento da companhia. Em 1940, com a presença do horto e da estação, a área passa a receber um fluxo maior de pessoas e Andrade Silva torna-se um promissor núcleo urbano. Nesse período, já constava uma escola, 2 mercearias, a Capela Bom Senhor Jesus, um coreto e cemitério. Também havia uma infraestrutura implantada pela Estrada de Ferro Sorocabana para o funcionamento da ferrovia, como caixas d'água, oficinas, galpão, carvoarias, casas para os funcionários e casas para chefe da estação também. No ano de 1953, os trilhos da companhia foram eletrificados e retificados. Andrade Silva foi excluída do trajeto e seus trilhos retirados. Distante dos trilhos, os habitantes migraram para outros locais. Da mesma forma, o horto que, após a retificação, torna-se de difícil acesso à companhia, que o arrenda para a Companhia Agrícola Imobiliária e Colonizadora, a chamada CAIC, para a extração do eucalipto, entre os anos de 1976 a 1982. Em 1982, as terras passam à administração do Instituto Florestal do Governo do Estado de São Paulo, conhecido hoje como IEF. Apesar de continuar a produção e extração de madeira, com os levantamentos realizados em 2006 pelo IEF, foi constatado a formação significativa de espécies do bioma cerrado. Em 2010, através do decreto 56.616 de 2010, o Horto Florestal de Andrade Silva passa a ser uma unidade de conservação estadual, dando origem à Estação Ecológica de Avaré. O presente trabalho tem como objetivo o mapeamento e estado de conservação dos remanescentes arquitetônicos da época da ferrovia Sorocabana na atual Estação Ecológica de Avaré e no bairro rural de Andrade Silva, em seu entorno. O objetivo específico é fornecer subsídios para a tomada de decisões no âmbito das políticas públicas, como a revisão do plano de manejo da Estação Ecológica de Avaré, previsto para 2022, e a revisão do plano diretor do município de Avaré, prevista para esse ano agora de 2020. Reforçando que esse texto é parte integrante da pesquisa conduzida pela autora Mariana Patti Gilger Primos em sua dissertação de mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, campus de Bauru, intitulado Os Hortos de Avaré, um título provisório, sob orientação da professora doutora Marta Enokibara, além de compor uma parte preliminar do levantamento consta no artigo anterior, Primos e Enokibara de 2020, referenciado ao fim do trabalho. A presente pesquisa foi estruturada em 2 partes. A primeira se debruçou em informações sobre a Estrada de Ferro Sorocabana, o Horto Florestal e o povoado de Andrade Silva. Nesta etapa, a pesquisa utilizou-se fundamentalmente de documentação primária, bem como documentações cartográficas, iconográficas, além de consultas a legislações estaduais, municipais e ao plano de manejo da Estação Ecológica de Avaré vigente. Na segunda parte, foram realizadas visitas in loco na Estação Ecológica de Avaré, ao bairro e ao entorno, com o objetivo de entrevistar antigos moradores, realizar o levantamento, o mapeamento e registro fotográfico por setores, e verificar o estado de conservação das edificações e elementos arquitetônicos existentes.
Os resultados da pesquisa são apresentados em 2 tópicos. O primeiro localiza a estação ecológica com os principais acessos em relação à área urbana de Avaré. O segundo localiza e identifica os antigos remanescentes da época da ferrovia Sorocabana na estação ecológica de Avaré, no bairro rural de Andrade Silva, bem como o trajeto, edifícios e equipamentos ferroviários ao longo do antigo leito da ferrovia. A partir destes levantamentos, foram possíveis definir 6 setores, para um levantamento mais detalhado para verificar as edificações e elementos arquitetônicos ainda existentes, bem como seu estado de conservação. A partir da iconografia da época, também foi possível identificar a provável localização de edifícios já demolidos em alguns desses setores. A localização da estação ecológica de Avaré e os principais acessos em relação ao perímetro urbano de Avaré. Localizado a cerca de 10 km do perímetro urbano de Avaré, a estação ecológica e o bairro rural de Andrade Silva possuem acessos pelas estradas municipais de terra, como podemos ver na imagem ao lado, sendo a principal ligada à rodovia João Melão, ou SP-255, próxima à rodovia Castelo Branco, BR-374. O acesso principal, identificado como número 1 na imagem ao lado, atravessa a estação ecológica de Avaré, dando acesso aos principais elementos arquitetônicos inseridos na mesma e no bairro rural, indicado como número 3 em roxo, conectando-se ao acesso secundário, que é o número 2, que corresponde ao antigo leito da ferrovia Sorocabana na região. A área com os antigos remanescentes e setores levantados. Após o levantamento in loco, em conjunto às entrevistas, averigou-se que atualmente a área que engloba o bairro rural de Andrade Silva, o antigo núcleo urbano, e a estação ecológica de Avaré, o antigo horto florestal de Andrade Silva, e a estrada secundária, no trecho do antigo leito da Sorocabana, abrigavam-se remanescentes arquitetônicos do período da ferrovia, como podemos ver na figura ao lado. O setor 1 é composto pelo antigo cemitério de Andrade Silva. O local, de propriedade do município, encontra-se inserido dentro dos limites da estação ecológica de Avaré, e seu acesso é realizado por uma extensão do acesso principal. Apesar de inativo e abandonado, na foto ao lado, nós podemos aferir o provável perímetro do antigo cemitério e alguns elementos ainda presentes, como podemos ver também nas imagens ao lado, como o remanescente de um portal de acesso em madeira, a imagem acima, além de placas de identificação de sepulturas, a imagem ao meio, e também um cruzeiro. Segundo o plano de manejo da Estação Ecológica de Avaré, o cemitério ele é caracterizado como uma área de turismo histórico e memorial. Ele recebe visitas esporádicas e é mais utilizado em ritos religiosos, como no feriado de finados, quando é realizada a procissão da Capela do Bom Senhor Jesus ao antigo cemitério. O setor 2, conjunto de edifícios ligados à antiga ferrovia Sorocabana e à Igreja Católica. Então, dentro dos limites da Estação Ecológica de Avaré, o setor 2, como podemos ver na imagem abaixo, ele é composto por edificações e elementos vinculados à antiga ferrovia Sorocabana, como indicado como número 3, a caixa d'água de ferro, a residência alvenaria e madeira, como podemos ver no número 2, no número 6, a residência em madeira, além de edifícios e elementos arquitetônicos que, mesmo dentro da área ainda da estação ecológica, são pertencentes à Igreja Católica, como, por exemplo, o número 4, que é a Capela Bom Senhor Jesus, e um coreto com cruzeiro indicado no número 5. No setor 2, também tem edificações posteriores ao funcionamento da Estação Ecológica de Avaré, como edificações no entorno da capela, como indicados como A, os sanitários, B, a cozinha e C, o salão, além de um galpão particular indicado como letra D, que já fica fora da Estação Ecológica de Avaré. Através de interpolações de fontes como cartas topográficas da Tagel, entrevistas com antigos moradores e levantamentos feitos em locos, além de outras fontes, podemos aferir que muitas edificações e equipamentos foram demolidos na década de 1990 e 2000, entre elas o escritório da Sorocabana, local utilizado para a administração da área, tanto no período de funcionamento da ferrovia quanto a administração da CAIC e parcial do Instituto Florestal. Apesar de inserida dentro dos limites da Estação Ecológica de Avaré, a Capela Bom Senhor Jesus é propriedade da Igreja Católica. Acredita-se que tenha sido doação de Bento da Silveira Franco, segundo indicado no plano de manejo do Instituto Florestal de 2008. Atualmente, como podemos ver nas imagens ao lado, ao redor da capela foram edificados cozinha, banheiro, salão para eventos e estacionamento.
A capela, ela celebra missas no segundo domingo do mês, além de festividades católicas, como a festa de louvor a Bom Senhor Jesus, com duração de 3 dias, reunindo cerca de 1.000 pessoas. É indicada ainda pelo plano de manejo como importante ferramenta de conservação à cultura tradicional, caipira e católica. No ano de 2015, ela passou por uma restauração e recuperação dos seus afrescos, como podemos ver na imagem ao lado. A edificação de madeira, a imagem abaixo, as imagens abaixo, é considerada um patrimônio histórico, segundo o Herculano de 2016. O Instituto Florestal tem como proposta a sua recuperação para atendimento aos visitantes. Atualmente ela se encontra fechada e sem manutenção, como podemos ver nas imagens seguintes. É possível observar no seu entorno remanescentes da ferrovia, como os tijolos com o emblema da Estrada de Ferro Sorocabana, EFS, como a última imagem, e partes do trilho, que provavelmente poderiam ser de um ramal para transportes de lenha do antigo horto para a ferrovia. O setor 3, o bairro de Andrade Silva, ele é composto pelo bairro de Andrade Silva, com 6 edificações identificadas como sendo do período da ferrovia, como a residência particular, indicada como número 7, a escola de Andrade Silva, indicada como número 9, uma residência abandonada, indicada como número 12, 2 mercearias, indicadas como número 8 e 11, e uma construção para abrigar um telefone, que, segundo entrevistas, era o único meio de comunicação do bairro, era particular e externa à residência da proprietária. O bairro ainda conta com edificações posteriores ao desmanche do leito da Estrada de Ferro Sorocabana, como indicados aqui no mapa: a Congregação Cristã, F, a residência particular, E e G, e cocheiras para animais, indicados como a letra H. As mercearias foram elementos importantes para o desenvolvimento do núcleo urbano de Andrade Silva. A imagem apontada como número 11 acima é uma mercearia que ainda se mantém dentro das características da época. A outra não está sendo detalhada, pois ela já está muito modificada. Atualmente, uma das mercearias, como essa indicada, ela ainda está ativa e, apesar das condições precárias, ainda preserva detalhes e características do período, como molduras nas esquadrias e janelas, com um vidro externo, por exemplo, a veneziana, e ornamentos em baixo relevo na fachada, como podemos observar abaixo. A antiga escola municipal de primeiro grau do bairro Andrade Silva, como podemos ver nas imagens ao lado, era inicialmente masculina, posteriormente aberta a ambos os sexos. Sem informações sobre inauguração e data de funcionamento, acredita que a escola iniciou as atividades em 1896, um ano após a implantação da estação ferroviária, pois, de acordo com a Lei Estadual 448 de 1896, especificava a contratação de professores para a escola. Ficou ativa até meados da década de 1960. A edificação ainda existe, encontra-se em condições precárias, além de diversas intervenções que a descaracterizaram. De acordo com a imagem de 1938, com fonte de Eduardo Lemônica, 2012, a escola possuía escadaria frontal de frente à estrada municipal. Atualmente, no lugar da antiga escada, há uma severa erosão e o acesso frontal foi vedado. Apesar das precárias condições, a escola ainda resguarda características do período, como janelas com a veneziana interna, molduras nas portas, janelas e ornamentos. O setor 4 é referente à Ponte Inglesa, situado sobre o Rio Novo, como podemos ver na imagem abaixo, e foi instalada pela Estrada de Ferro Sorocabana para a passagem dos trilhos, feita de ferro como estrutura e madeira para a base de passagem. Hoje, compõe a estrada municipal, onde passava o antigo leito da Estrada de Ferro Sorocabana. Apesar das suas condições precárias, em 2006 foi indicada como um bem histórico de Avaré e tombada pelo município através do decreto 2118 de 1º de 2009. O setor 5. Infraestruturas de apoio à antiga Estrada de Ferro Sorocabana. O setor 5 abrange a área de funcionamento dos antigos trilhos, local de implantação da estação ferroviária e infraestrutura de apoio à ferrovia, como caixa d'água, oficina e galpão, como podemos ver na imagem ao lado. Atualmente, encontra-se apenas a caixa d'água de concreto de 1924, indicada como número 14, e a oficina completamente descaracterizada, ambas implantadas pela Estrada de Ferro Sorocabana. O setor também dispõe de edificações posteriores a 1953, como a Mangueira,
indicada como a letra I, área de lazer, como J, e residência particular, indicada como a letra K. A infraestrutura de apoio à ferrovia estão inseridas em áreas particulares. Os donos das terras cederam o lugar para a implantação da estação e infraestrutura, como galpão, caixa d'água, oficina e bomba, para abastecimento do bairro, horto e estação. A estação, o galpão e a residência particular pertencem aos proprietários das terras e foram demolidas por volta da década de 1990 e 2000, como podemos ver as imagens abaixo, cedidas pela família Guerreiro. Então, primeiro nós temos o galpão, a foto da antiga estação e a residência que existia no local. Distante ao bairro e à Estação Ecológica de Avaré, o setor 6 é composto apenas pela bomba d'água, implantado pela Estrada de Ferro Sorocabana em 1924, localizada em terras particulares e, apesar de desativada, ainda há relatos que ela funciona. Até o fechamento do presente trabalho, não conseguimos acesso e contato ao local para podermos mostrar a fotografia do espaço. O bairro de Andrade Silva se desenvolveu entre a estação ferroviária e o horto. Após a retificação dos trilhos em 1953, o promissor núcleo urbano sofreu com a evasão da maioria de seus moradores. Este processo continuou de forma mais amena ao longo dos anos seguintes, e atualmente na região do bairro da Estação Ecológica de Avaré e entorno, possuindo poucos habitantes. O estudo apontou 16 remanescentes da época da ferrovia, além da localização de construção ligadas à ferrovia não mais existentes. Os remanescentes estão distribuídos em 3 eixos. O eixo 1, que são os setores 4, 5 e 6, inclui o antigo leito da ferrovia e alguns elementos remanescentes que funcionavam como estrutura de apoio ao longo da mesma, como caixa d'água em ferro, em concreto, a ponte de ferro e o galpão. O eixo 2, formado pelo bairro de Andrade Silva, com as mercearias e escolas e residências, indicados como o setor 3. E o eixo 3, os setores 1 e 2, inseridos na atual Estação Ecológica de Avaré, que abriga o escritório, residências ligadas ao horto da Estrada de Ferro Sorocabana, além da capela, coreto, cruzeiro pertencentes à Igreja Católica e o cemitério pertencente ao município. O que se percebe nesse levantamento, que podemos ver também na imagem ao lado, é que o eixo 2 é mais do que estar entre o eixo 1 e 3, era o elemento de comunicação entre eles, como, por exemplo, as mercearias que estavam próximas à estação, o eixo 1, e as residências e escolas que estavam ao longo do caminho em direção ao eixo 3, onde vão se instalar junto aos escritórios e residências da Estrada de Ferro Sorocabana, a capela e o coreto e o cruzeiro. Mais adiante, afastado, do antigo núcleo urbano, se instalaria o cemitério. Há, portanto, claramente a presença de remanescentes de um núcleo urbano, o atual bairro rural de Andrade Silva, que articulava junto à ferrovia, atual estrada secundária, e sua infraestrutura, parte da ferrovia e parte da Estação Ecológica de Avaré. A recuperação deste remanescente, detectando pelo levantamento, se mostram como importantes elementos do resgate da história, da memória e da cultura do município de Avaré. A recuperação da vegetação na EEA vem sendo feita pelo plano de manejo, através do Instituto Florestal. Alguns elementos foram ou não estão sendo restaurados, como a capela e a residência particular, estão tombados, como a ponte inglesa, ou são considerados de valor histórico, como a residência de madeira dentro da EEA. Mas todos necessitam de ação conjunta entre o Estado, município e particular. Finalizo, então, aqui o meu trabalho, mas gostaria de agradecer à família Guerreiro pela contribuição, em especial Maria Cristina Guerreiro pelas informações e por ter cedido as fotos. Bom, aqui então estão as minhas referências bibliográficas utilizadas para desenvolvimento do trabalho. Além disso, convido a todos para estar lendo o trabalho completo disponível nos anais do Congresso Cibogu, Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, certo? Agradeço a todos e muito obrigada.